Bom dia. Título da nossa mensagem essa manhã: a fé das mães salvando os filhos. Será que é possível a fé de uma mãe salvar um filho? Talvez como os mormons fazem, eles dão uma importância tão grande para a árvore genealógica, então eles ficam procurando os antepassados deles, os avós, os bisavós, os tataravós, e quanto mais para trás for possível, porque através das orações para essas pessoas que já morreram há tantos anos, e até, às vezes até séculos atrás, você pode salvar eles, dependendo da tua fé. Ou talvez como na Idade Média, a Igreja Católica precisando de dinheiro, vendendo indulgências e vendendo perdão, e você podia comprar um perdão pelo teu pai que morreu ano passado, pelo teu avô, e de repente uma mãe poderia comprar pelo filho e salvar, né? Será que isso é possível? Nós vamos ver algumas coisas sobre isso no texto que nós vamos trabalhar. Então é um texto que eu lembro que o pastor não faz muito tempo, ele já trouxe aqui na igreja. É um texto muito interessante e ele é muito propício para o Dia das Mães. Eu não tenho a menor condição para falar sobre o Dia das Mães, nem sei o que é ser mãe, nunca vou saber, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela sabe exatamente, e ela tem a resposta para qualquer pergunta, e ela tem a resposta para qualquer dúvida de qualquer mãe. Então esse texto é um texto bem interessante por causa disso. Eu vou pedir para que os irmãos abram em Mateus 15, 21 a 28. Mateus 15. Mateus capítulo 15, versículos de 21 até 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos por esse dia em que comemoramos o Dia das Mães, agradecemos pelas nossas mães, por todas as mães, agradecemos porque a família é uma criação do Senhor, agradecemos porque é o Senhor que criou as mães e as deu esse privilégio, esse dom de dar à luz. Pedimos ao Senhor que o Senhor cuide das nossas mães, cuide das mães que estão aqui presentes, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, que o Senhor nos oriente com essa palavra, que o Senhor traga um consolo para as mães que ouvirem essa palavra. Isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Muito bem, rapidamente, uma pequena introdução analisando o contexto. É importante, eu gosto de trazer o contexto para a gente se situar no que estava acontecendo naquele momento. Jesus, ele tinha acabado de ter um debate com alguns judeus e tratando algumas questões sobre a pureza, porque os judeus eles traziam, né, até hoje trazem, mas naquela época muito mais, essa questão de ser puro,
e não ter contato nenhum com nada que fosse impuro. E Jesus estava debatendo com eles sobre essa questão. E Jesus chegando à conclusão de que não vem ao caso você tocar em coisas impuras, você comer coisas impuras. Esse não é o grande problema. Isso não é o problema. O problema é o coração de vocês ser impuro. Então, o exterior, as coisas físicas serem impuras, não é um problema sério. O problema sério mesmo é o interior ser impuro. E ele, tratando desse assunto sobre impureza, dentro ali dos judeus, o texto fala no versículo 21, partindo Jesus dali, dando a noção, principalmente no texto original, de que Jesus não demorou muito. Ele estava nesse debate, e logo que ele saiu desse debate, ele já saiu dali e foi para outra região. E é interessante que é a única vez, foi a primeira e única vez que Jesus, durante o seu ministério, ele saiu da região da Palestina. Em nenhum outro momento, durante o seu ministério, durante os 3 anos de ministério, Jesus saiu de dentro dos judeus. E ele saiu daquele país, então. Ele saiu do meio dos judeus. É possível até que ele saiu com o caráter de talvez até pegar uma folga. Alguns estudiosos colocam isso devido à atitude dos seus discípulos e também porque ele foi para uma casa. O texto de Marcos 7, ele também trata sobre esse assunto, e o texto de Marcos ele dá alguns detalhes que não tem aqui em Mateus. Ele fala que Jesus chegou e entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Então esse é o contexto. Jesus saindo de uma discussão sobre impureza e indo para a cidade, para o país dos impuros, que eram os gentios. Quem não era judeu era considerado impuro. A ideia de Jesus, principalmente ele vai falar numa frase logo adiante, não é de pregar para esse país, para esse povo, mas ele também não iria deixar de forma alguma que esse povo chegasse até ele. E mais para frente a gente vai ver um pouquinho sobre essa frase que ele falou: eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. E realmente o ministério de Jesus era voltado, era focado para os judeus. Jesus veio como uma última chance para os judeus se arrependerem. E o foco da pregação de Jesus era os judeus. Então, quando ele saiu essa única vez ali da Palestina, do meio dos judeus, e foi para um país estrangeiro, ele não foi para pregar, mas de forma alguma ele se nega a receber quem nele crê. E como Jesus não se nega, e o texto de Marcos fala que ele chegou na casa, mas ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava lá, mas não teve como esconder, principalmente por causa de uma mulher, uma mãe, e uma mãe extremamente aflita, extremamente preocupada, sofrendo muito. E por causa do alarde dessa mãe, Jesus não pôde ficar oculto naquela casa, naquela cidade. É importante a gente entender que Jesus, ele sempre vai às mães aflitas, porque temos mães aflitas em todos os lugares. Nós temos mães aflitas dentro da igreja, mas nós temos mães aflitas fora. Nós temos aqui em Jaguariaíva, mas nós temos também em outras cidades. Nós temos muitas mães aflitas aqui no Brasil, mas mãe aflita, na verdade, tem no mundo inteiro. No mundo inteiro tem. E Jesus vai até cada uma delas. Ele vai. A questão é como essas mães recebem a visita de Jesus. Jesus foi para aquela cidade de Tiro, que é uma cidade que para um judeu não poderia nem falar, porque é uma cidade completamente pagã. É a cidade da onde saiu Jezabel, lá no Antigo Testamento. Foi uma das mulheres que mais corrompeu o povo de Israel e os levou ao paganismo, à idolatria. É a cidade do nosso famoso Deus Baal. É uma cidade que para um judeu seria a pior coisa. Mas Jesus foi até lá.
Com certeza Jesus sabe de todas as coisas e sabia que lá ia ter uma mãe muito aflita, aguardando a chegada dele. A forma então como as mães recebem a Jesus, ela varia de mãe para mãe. Tem mãe que nem dá bola, Jesus está te fazendo uma visita, Ele está movendo o seu coração, Ele está tentando trabalhar com você, e ela, não estou nem aí, Jesus não existe. E ela pode criar filosofias, mentalidades próprias para barrar a chegada, a visita de Jesus. Ou o contrário, pode ter mães que querem que Jesus as visite e resolva os seus problemas, as suas aflições. Então nessa manhã nós vamos estudar um pouquinho sobre a postura de uma mãe aceitável diante de Jesus. Como que uma mãe deve se comportar para ela ser aceitável diante de Jesus? Para que Jesus aceite a oração dela, aceite o pedido dela e faça um milagre na vida dela. Como que deve se comportar uma mãe que quer receber a visita de Jesus e quer receber bem? E quer até no final receber elogio da parte de Jesus sobre o comportamento dela. Nós vamos ver, estudando algumas ações que essa mãe, essa mulher cananeia, essa mulher pagã, estrangeira, que não era judia, ela teve em relação àquela visita de Jesus naquela cidade. É importante a gente nesse ponto entender que a fé, ela não é um produto da religião. A fé, ela não é adquirida por você frequentar uma igreja. A fé, ela não é produto de uma raça específica. Não, a fé foi dada só aos judeus. A fé foi dada só aos batistas, só aos crentes. A fé é dada a todo mundo. A fé, ela é livre para quem quiser. E aquela mulher lá naquele meio daquele total paganismo, uma coisa que é absurda, só de você ver os relatos daquela cidade, era uma mulher que tinha ouvido falar de Jesus, era uma mulher que sabia dos milagres que Jesus tinha operado em Israel, e é uma mulher que desenvolveu fé porque sabia que de alguma maneira Jesus era melhor do que os seus deuses daquela cidade. De todas aquelas crenças que aquela cidade pregava, de todas as filosofias, porque o texto de Marcos fala que ela era uma mulher grega. Então, possivelmente uma mulher criada dentro da cultura helenista, da desenvolvida e sábia cultura grega e suas filosofias. Era uma mulher que deveria saber o grego fluentemente. Então ela tinha condições de saber sobre alguma coisa de psicologia, de medicina, de ciência, de matemática. Ela tinha os seus deuses a quem ela recorrer. Ela tinha as suas coisas para quem ela correr, mas ela corre para outro lado. E ela reconhece já de longe. No versículo 22, clama: Senhor, filho de Davi. Ela sabia que a salvação vem do filho de Davi, que a salvação vem dos judeus, vem através de Jesus Cristo, e ela correu até ele. Vamos ver então algumas lições de como ser uma mãe aceitável diante de Deus. Como ser uma mãe aceitável diante de Deus. Eu trouxe 3 lições observando essas ações que essa mulher teve diante de Jesus. 3 ações de uma mãe aceitável diante de Deus. A primeira ação é identificar, eu escrevi errado, identificar o problema dos seus filhos. Então esse seria a primeira ação, o primeiro passo, a primeira coisa que uma mãe ela tem que ter em mente para que ela seja aceitável diante de Jesus, é ela reconhecer e identificar quais são os problemas que afetam os seus filhos. É interessante
que depois que você se torna pai, ou melhor até mãe, tudo que o filho sente, você sente muito mais. Se o filho está sofrendo, uma mãe sofre muito mais. Ela sofre junto. Existe uma empatia muito grande. E você vê que essa mulher, quando ela corre até Jesus, ela não vai correndo a Jesus e fala: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão da minha filha. Ela fala: tem compaixão de mim. Era a filha que estava com o problema, era a filha que estava endemoniada, mas quem estava sofrendo profundamente era a mãe. Então, o problema dos filhos sempre vai afetar os pais, sempre, não tem como. E se não afeta é porque tem alguma coisa errada com os pais. Porque um pai de verdade, um pai que se preocupa, um pai, uma mãe aceitável diante de Jesus, ela se preocupa profundamente com seus filhos e sente dentro dela as dores dos filhos. Essa mãe, além de sofrer pela filha ou junto com a filha, ela logo nas primeiras palavras ela trouxe o problema correto, o problema que realmente estava atrapalhando a vida dela. E as mães, principalmente hoje em dia, elas observam muitos problemas nos filhos. Elas falam: você precisa ser mais obediente, você precisa estudar melhor, você precisa ser mais estudioso, você precisa começar a trabalhar, você precisa levar uma blusa que está esfriando, não esquece o caderno, arruma o quarto, a gente precisa mudar de escola, ir para uma escola melhor, eu quero comprar uma casa melhor para te dar uma infância melhor, eu quero te dar uma roupa melhor para você se vestir mais legal, eu quero te dar uma bola, um brinquedo. Então as mães, elas se preocupam com diversos assuntos externos, mas muitas vezes esquecem do interno. Aquela mãe, ela não foi pedir para Jesus: minha filha está com problema na escola, está com problema nas amizades, a minha filha está se vestindo esquisito. Não é esse o foco. O principal problema dos filhos é o problema espiritual. E o problema que aquela menininha estava tendo era um problema profundamente espiritual. Mas você pode falar: o meu filho, ele não está com um problema espiritual a ponto de estar endemoniado, como estava o caso dessa menina. Na verdade, a gente não sabe, porque o demônio às vezes toma posse, a gente não vê, mas principalmente o demônio age sobre esse mundo. Ele está à nossa volta procurando alguém para devorar. E sem dúvida, o grande foco do mal, o grande foco do maligno são as nossas crianças. Porque se ele conseguir corromper essa geração, a próxima geração não vai saber de Jesus. As pessoas mais vulneráveis aos ataques do mal são as crianças, os adolescentes, são a juventude. E você vê um grande bombardeio por parte de Satanás e dos seus anjos sobre a nossa juventude, sobre as nossas crianças. Então talvez o seu filho não está lá na casa com uma possessão demoníaca, ainda bem que não, talvez nunca vai passar por isso, graças a Deus, mas ele deve estar, quase certeza que ele deve estar passando por muitas influências malignas à sua volta. E a sua preocupação é se ele está levando blusa. Então a preocupação das mães, ela deveria ser em identificar o real problema dos filhos, que sempre será, o principal problema sempre será o problema espiritual. Sempre será.
A segunda ação que uma mãe, que ela quer ser aceitável diante de Jesus, é transformar o problema em adoração. O próximo versículo fala, versículo 23, Jesus, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Como essa mulher, ela identificou corretamente o problema da sua filha, e ela viu que o principal problema, aquilo que mais afligia e aquilo que a própria mãe sentia dor, era um problema espiritual. Ela foi atrás do único que pode resolver qualquer problema espiritual. O único que tem condições, que tem meios de combater qualquer doença espiritual é Deus. Então ela foi até Deus. Ela foi até Jesus, o homem Deus. É muito fácil e é muito normal as mães, ao perceberem os problemas dos filhos, elas correrem para o médico, para a sua mãe, para o psicólogo, para o psiquiatra, para a pedagoga, para o professor, para o pastor, para quem quer que seja, menos para Deus. Então, se você identificou o problema, e com certeza os nossos filhos passam por problemas espirituais, você tem que correr ao único que pode resolver o problema, isso é lógico, que é Deus, que é Jesus. E essa mulher fez isso muito bem, ela correu até Ele. A gente pode, com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com as nossas lutas, o nosso esforço, a nossa dedicação, dar muitas coisas aos nossos filhos. Podemos dar do bom e do melhor para eles. Como eu falei lá no começo, podemos dar uma escola melhor, podemos dar uma roupa melhor, podemos dar uma bola melhor, podemos dar um videogame melhor, podemos dar um carro melhor, um bairro mais tranquilo, podemos dar uma faculdade, podemos dar o que você conseguir imaginar, menos um coração novo. Isso só Deus pode dar. Por mais esforçada, por mais trabalhadora, por mais dedicada que seja a mãe, ela não pode transformar a mente da criança. Ela não pode renovar o entendimento da criança, nem salvá-la o coração. Isso só Deus pode fazer. E é interessante que essa mãe, ela orou por quem não estava podendo orar no momento. E dependendo de como for, mas eu acho que esse é um problema que atinge todas as casas. Dificilmente o seu filho vai querer fazer o que você está pedindo, principalmente quando o assunto é orar, é estar em comunhão com Deus, é estar na presença de Deus, é ir à igreja, sei lá, tudo que envolve a palavra de Deus tem que ser empurrado quando se trata dos filhos. Isso é notório, isso é comum até. E essa mãe, ela tinha uma filha endemoniada que não tinha a menor condição de chegar a Jesus, de pedir a Ele, mas ela fez isso pela criança. Então você, mãe, você tem que fazer isso pelos seus filhos. Você tem que orar por eles, você tem que clamar por eles, porque a palavra que usa aqui é clamar. Ela clamava, ela gritava. Então, para ser uma mãe aceitável diante de Deus, você tem que clamar sempre pelo seu filho. Você vê no texto que, lá no final do texto, eu vou adiantar aqui a história, mas Jesus, ele faz um milagre na vida daquela família,
ele atende o pedido daquela mãe e ele expulsa o demônio daquela filha. E durante esse relato todo aqui, em todos esses versículos, nós não vemos nenhuma sequer atitude por parte da filha. Ela não faz nada o tempo todo. Uma, porque ela não tem condições. Outra, porque dificilmente o seu filho ele vai criar essa vontade do nada. Nossa, acordei com uma vontade de orar e ir para a igreja e vamos fazer um devocional aqui, tudo nós. Dificilmente ele vai sair com essa vontade. Mas Jesus, por causa do clamor da mãe, da oração, do pedido, da insistência daquela mãe, ele salva a filha, que não fez nada, em nenhum momento. Então você vê a responsabilidade da mãe sobre a vida espiritual dos filhos, porque mesmo se eles não querem, você pode fazer a sua parte ao ponto de eles receberem o milagre. Infelizmente, a gente não pode orar e a nossa oração salvar a alma dos nossos filhos. A salvação ela é individual, mas você pode percorrer boa parte desse caminho para que no final ele tome a decisão correta. E o fato de que Jesus ele atendeu aquela oração, mesmo a filha não querendo nada, eu acho que não vai dar mais. Só perto do cancelado. Tá gravando. Continuando. O fato de Jesus operar um milagre, mesmo um milagre na vida, mesmo que essa pessoa não tenha feito nada por mérito ou tenha ido correndo atrás, ele fez isso só por causa da mãe que intercedeu. Isso nos dá esperança. Isso dá esperança a cada um de nós, isso dá esperança a cada mãe. Porque se ela orar, e se ela se prostrar, e se ela clamar, interceder pelos seus filhos, Jesus ele vai atender. Jesus ele pode fazer um milagre. Isso nos dá esperança. E a esperança ela deve gerar em nós um coração grato, um coração que adora antes do milagre acontecer. Nós adoramos a Deus, nós louvamos a Ele, não só pelas coisas que Ele já fez, mas pelas coisas que Ele ainda vai fazer e a gente nem sabe. Isso é esperança. Esperança não é algo vago, como as pessoas falam, eu tenho esperança de um mundo melhor, eu tenho esperança da paz mundial, eu tenho esperança que esse vírus vai passar. Isso é esperança infundada em nada. É uma esperança que provavelmente não vai dar certo, porque o mundo não está melhorando. Esperança é ter um coração grato diante de Deus e olhar para trás tudo que Ele supriu e tudo que Ele já conseguiu resolver por nós, Ele vai continuar suprindo. E essa mulher, ela adora. Você vê que ela, a última frase ali, a forma como ela chega até Jesus, ela vai atrás de Jesus quando sabe que Ele está por lá, ela clama. Esse clamor não é falar, Jesus, por gentileza, aqui. Não, ela clama, ela grita, ela sabe que aquela é a única oportunidade. Jesus não voltou mais para essa cidade, é a única vez que Jesus saiu da Palestina, era a única chance que ela tinha. Preste atenção, mãe, às vezes está perto da última chance, pode ser que não tenha outra chance, talvez Jesus não passe mais por ti. Ela vai atrás, ela clama, ela insiste, mesmo quando Jesus não responde palavra, e a gente vai ver isso no próximo ponto. Mesmo quando os discípulos tentam afugentar aquela mulher, ela insiste, ela não desiste logo de cara. Jesus não respondeu nada, vou embora, vou correr para os meus deuses. Não, ela insiste, ela persegue Jesus, ela vai correndo atrás deles,
Os discípulos falam: nossa, essa mulher está vindo atrás da gente. Então ela persegue. Ela se prostra diante de Jesus. O texto de Marcos fala sobre isso, que ela se ajoelha diante dos pés de Jesus. E aqui em Mateus ele conclui: e ela adora a Jesus. E todas essas ações que ela tomou foi antes da filha ser curada. Seria fácil fazer tudo isso depois que a filha foi curada. Jesus vai lá e fala: não, beleza, vou curar tua filha, pode ir lá ver que ela tá curada já. E aí depois fazer: nossa, Jesus, muito obrigado, vou adorar, vou me ajoelhar aqui diante de você, obrigado, nossa, quem diria, né, o senhor vir para cá e ainda resolver aí, né, nossa, que legal. Seria até fácil, mas ela fez tudo isso antes. Então uma mãe que quer ser aceitável diante de Deus é uma mãe que tem problemas. Todos nós temos problemas. As mães, eu acho que têm mais problemas do que os homens. Elas têm realmente problemas sérios, mas ela não se cala, ela não desiste, ela não para, e ela transforma todos esses problemas numa ocasião para continuar adorando, para continuar perseverando diante de Deus. E parecido com esse ponto, nós vamos para o nosso último ponto, ponto 3, que a terceira ação de uma mãe que quer ser aceita diante de Deus, ela não desiste de clamar por seus filhos. E aí eu vou dar um enfoque maior nessa questão de não desistir, É possível que às vezes a gente ore por alguma questão particular e essa resposta de oração ela venha imediatamente, através de um milagre de Deus. É possível, por que não? Jesus ele operou muitos milagres instantâneos. Antes da pessoa falar, ele já, não, está curado, resolvido, instantaneamente. É possível, mas é muito possível que não venha instantaneamente, que demore. E nós vemos a quantidade de obstáculos que essa mulher, essa mãe, ela passou até receber lá no final o milagre. Acompanhe comigo. Ela era pagã, ou seja, ela era uma estrangeira em que Jesus, como um judeu, não poderia ter nenhum tipo de contato. Seria muito até normal que Jesus nem fosse para aquele lugar. Esse é um primeiro obstáculo, ser uma pessoa impura diante de um judeu. Segundo, ela era mulher. Naquela época, uma mulher, para ter um acesso diante de um homem, e ainda mais um homem estrangeiro, ele era um empecilho muito grande. E você vê isso até no desprezo que os outros homens, os discípulos, eles têm em relação a ela. E um outro obstáculo é que tinha um demônio dentro da filha dela. Então era uma mulher que ela tinha problemas. Não estava com a vida fácil. Se não bastasse isso, finalmente ela receber a visita de Jesus ali na cidade dela. Que bom, é a chance que eu tenho. E ela chega com todo aquele empenho que a gente viu, clamando, gritando e tudo mais. E Jesus, ele se cala. Ela pede, ela implora, ela clama e Jesus não responde nada. O texto fala, versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. E esse é um drama muito presente na vida dos crentes, na vida das pessoas. É orar, interceder, pedir a Deus, implorar a Deus e aparentemente não receber nenhuma resposta. Isso pode ser um drama na nossa vida. Tá, mas eu estou orando tanto, eu estou pedindo e não vejo nada acontecer. Esse é um drama possível que as pessoas passam, que talvez nós estamos passando nesse momento,
ou que talvez vamos passar. E diante desse silêncio de Deus nas orações, nos pedidos, boa parte das pessoas já desiste. E aí eles falam: Deus não existe, Deus não responde, Deus está preocupado com outras coisas, Deus não está me ouvindo, e cria diversas dificuldades, diversos achismos para dizer que Deus não está atendendo. Então boa parte da parcela que começa a pedir a Deus já desiste, quando Deus, por algum motivo, ele se cala diante do pedido. Essa mulher, ela não desistiu, ela bem que poderia ter desistido, porque imagina, você chega até uma pessoa, você vai falar com essa pessoa e essa pessoa não responde. E não é um simples falar, como a gente viu. Imagine você clamar, gritar: fulano aqui, está do teu lado ali, e essa pessoa não responder. O normal seria ela dar as costas e voltar para casa. Vou ver o que os médicos podem fazer, porque Jesus não está atendendo. Ela não desistiu. Eu creio que a vida espiritual dos nossos filhos deve ser um motivo de oração pela vida inteira. Os nossos filhos, sendo bebês, sendo crianças, sendo adolescentes, sendo jovens, ou sendo adultos, casados, com filhos também, a vida espiritual do seu filho deve ser motivo de oração pelo resto da sua vida. Isso é uma coisa que nós já podemos antecipar. Um segundo obstáculo que essa mulher passou, não um segundo, mas mais um obstáculo que ela passou, veio da parte dos discípulos. No versículo 23, na segunda frase, ele fala: e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos, da mesma forma que aquela mulher estava implorando para Jesus, os discípulos estavam implorando, rogando a Jesus: Jesus, por favor, a gente vem aqui descansar um pouco, a gente está aqui fora de Israel, tirar um tempo aqui, e vem essa mulher gritando atrás da gente, despede-a. Talvez o certo para aqueles discípulos seria: Jesus, atende logo, para que ela finalmente pare de ficar vindo atrás da gente. Jesus, por favor, resolva ali, está ficando chato já. Muitas vezes as pessoas que mais deveriam ajudar são as que mais atrapalham. E muitas vezes nós recebemos as palavras ou a indiferença de certas pessoas, e isso nos faz desanimar e desistir. Muitas vezes as pessoas de dentro da nossa casa, e muitas vezes são as pessoas até de dentro da nossa igreja, que podem de alguma maneira ou outra fazer pouco caso do seu problema, fazer pouco caso da sua aflição, da sua angústia, e não ser a pessoa que vai te ajudar nesse problema. É possível. E diante disso, uma outra grande parcela de pessoas desiste. Talvez não desistiu diante do silêncio de Deus, continuou, mas diante do silêncio, da indiferença das outras pessoas, ela desiste. E ela vai falar: primeiro Deus não me atendeu, agora ninguém não está nem aí para mim, não me ajuda em nada, eu desisto. Aqui seria um bom ponto, um bom motivo, uma boa situação para ela ter dado as costas e voltado, porque daí não era só o silêncio de Jesus, mas aí seria 12 homens tocando ela: vai para lá, vai para cá, vai achar o que fazer. Aí seria um bom motivo para ir embora. Mas ela não desiste da sua filha. Ela não desiste da sua filha. Ela não está indo atrás de Jesus por interesse pessoal. Ela está indo pela sua filha.
E um outro obstáculo que ela passou, e até é bem interessante essa frase que é usada, veio da resposta de Jesus. Primeiro Jesus se cala, depois ele dá uma resposta que assim, já seria crucial para ela desistir, porque ele fala: eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. E aí ele já poderia ter acabado com a fé daquela mulher, porque ele fala: você é estrangeira, e o meu ministério é para os judeus. Eu vim para pregar para os judeus. Eu não vim aqui para Tiro com a intenção de recolher mais discípulos, de pregar a palavra para uma multidão inteira. Não, eu não vim aqui para isso. Eu vim para os judeus. Mas Jesus estava provando a fé daquela mulher. É uma mulher que não é judia, não sabe dos ensinamentos dos judeus, mas é uma mulher que desenvolveu uma fé, e Jesus provando aquela fé. Vamos ver se realmente essa fé dessa mulher é grande mesmo. E Jesus pode estar provando a sua fé, mãe. Diante de problemas, diante de circunstâncias, diante de talvez do silêncio ou do desprezo de outras pessoas, é Deus te trazendo problemas para você lidar e amadurecer a sua fé. A nossa vida aqui nesse mundo, ela serve para amadurecimento, para crescimento, e os problemas ajudam nisso, eles servem para isso. Ela não desiste da sua filha, mesmo com essa resposta de Jesus, ela não desiste. E aí que vem aquela parte que ela se prostra e ela adora, mesmo com todos esses obstáculos, ela passa a adorar Jesus, com todos os problemas em volta, ela adora, ela não desiste, ela adora. E aí vem mais um problema ainda, mais um obstáculo, que vem da segunda resposta de Jesus, que está no versículo 26. Então ele, Jesus, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus, que resposta que é essa? Olha a situação que essa mulher se encontra. A filha está endemoniada, ela veio correndo, ela pediu, ela se humilhou, ela está completamente humilde. Será mesmo? Será que é tanto assim? E Jesus prova mais uma vez a fé. E ele usa uma frase talvez até complexa para nós entendermos. Seria alguma coisa próxima de que a minha palavra, a minha pregação é para os meus filhos, é para o povo judeu, que é a razão, uma das razões de Jesus ter vindo e ficado o seu ministério todo ali em Israel. E ele faz essa ilustração, dizendo que ele veio para os filhos, não necessariamente chamando ela de cachorro. Até vi um texto de alguns estudiosos falando sobre isso, e essa palavra cachorrinho que ele usa, realmente é para a noção de um pet, de um bichinho de estimação que está ali perto da família e tal. Não é necessariamente, não é um xingamento, não é. É uma forma que Jesus usou para mais uma vez testar a fé daquela mulher. E agora sim, a resposta dela é espetacular. Você vê que a fé que ela desenvolveu, passando por todos esses problemas, e não desistindo, vindo problema e ela não desistindo, e a fé dela aumentando em relação a isso, ela vem e ela dá uma resposta espetacular. E ela fala no versículo 27, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí ela se humilha completamente. Não só se humilha, mas ela crê que basta uma migalha de Jesus. Jesus, eu não preciso de mais de grande coisa, eu não preciso do pão inteiro.
eu não preciso nem sentar na mesa, Jesus. Eu não preciso nem disso, eu preciso de uma migalha, porque eu sei que se vem do Senhor, uma migalha basta para resolver o meu problema. E aí Jesus elogia, Jesus aceita essa mulher. Ele poderia ter encurtado todo esse diálogo, ele poderia ter resolvido até antes de conhecer ela. Ele não precisava nem ter ido para aquela cidade para ter curado aquela filha. Mas ele faz questão de provar. E Jesus, Deus, Ele está nos provando, com certeza Ele está nos provando, e Ele vai ver até onde a gente aguenta. E aí no final o milagre vem, sem dúvida, o milagre vem. Para concluirmos, nós vemos algumas ações, algumas atitudes de uma mãe que foi aceita diante de Deus, que teve o seu pedido respondido de Deus. Nós vemos que através de ações práticas, nós vemos que ela teve que ir atrás, ela teve que gritar, ela teve que se mexer, ela teve que fazer alguma coisa, ela não só ficou em casa sentada, ela agiu, mas ao mesmo tempo ela teve fé. Uma coisa não funciona sem a outra. Você pode falar, mas eu tenho uma grande fé em Jesus, nosso Deus, mas não faz nada, essa fé é morta. Ou você pode fazer um monte, se esforçar um monte, ser a mulher mais trabalhadeira do mundo, mas se não tem fé também não vai resolver nada. A exposição, como eu falei lá no começo, dos nossos filhos ao maligno, ela é intensa, e a cada dia, a cada ano que passa, parece que piora. Os nossos filhos são a parcela mais vulnerável da população em relação aos ataques do inimigo, sem dúvida, porque eles ainda não têm o discernimento, a compreensão 100% desenvolvida. Eles ainda estão em processo de desenvolvimento. Eles ainda podem ser confundidos por pessoas desonestas, por professores mal intencionados, por coisas que passam na TV, na internet, pelos ataques do mal. Elas ainda podem ser confundidas. Então elas são as mais vulneráveis. São as pessoas que nós mais devemos nos preocupar e orar, não desistir. Eu gostaria de encerrar então essa mensagem fazendo uma oração e pedindo a Deus para que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos e que Deus dê forças para que as mães superem toda e qualquer dificuldade, porque a mãe sofre junto e sofre mais do que os próprios filhos quando estão com problemas. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos pela sua palavra, Deus, porque sabemos que vem de ti essa palavra, e sabemos que nós não estamos ouvindo essa pregação e lendo esse texto por acaso, é porque o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Pedimos a Deus pelos nossos filhos, pelas crianças, pelos jovens. Senhor, tem piedade deles. Pedimos que o Senhor salve esses jovens, essas crianças. E eu peço também, ó Deus, pelas mães, que elas não desistam, mesmo diante de todo obstáculo que é lançado, de toda dificuldade que lhe é imposta, que ela não desista e que ela lute pelos seus filhos através de fé e através de ações, que elas nunca deixem de orar pelos seus filhos, interceder por eles. Sabemos que o Senhor é o único que pode salvar, porque a salvação vem de ti. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus, amém.